Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Como é que termina aí? Será feliz naquilo que fizer. Quem é feliz, segundo essa pequena passagem de Tiago? Quem pratica a palavra e não apenas a ouve. E quem persevera na prática da palavra, observando atentamente ela. O ouvir não tem o sentido nosso moderno, de que você pode ouvir e esquecer. O ouvir para o grego, no grego antigo, tem um sentido daquela palavra que entrou fazer parte de você. Você é um com a palavra, não dá para tirar ela mais de você. Nós falamos que isso acontece quando a gente recebe uma palavra revelada de Deus, que é a palavra rema. Não é uma palavra que alguém disse, é a palavra que Deus fala. Você fala, Deus falou comigo, agora eu entendi, agora eu vou viver desse jeito. Toda palavra tem que ser desse jeito para nós, não só que nós pensamos que Deus revela. Nós temos que ser encharcados por ela, como uma esponja molhada, não dá para tirar a água da esponja. E a palavra ela tem dois sentidos para nós: a Bíblia e Jesus. Nós temos que contemplar isso o tempo todo. Jesus leva para a palavra e a Bíblia leva para Jesus. É uma coisa só. O Espírito nos lembra que Jesus falou para nos levar para Jesus. Se você quiser se aproximar de Jesus sem a palavra, você vai se aproximar de um Jesus que você inventa. E se você quiser aproximar da palavra sem ir para Jesus, você vira religioso, querendo praticar do seu jeito e não conforme o Espírito manda, o Espírito de Jesus. Por isso que em 2 Coríntios 3 nós já lemos no versículo 16, vamos ler de novo. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quando você se aproxima da palavra, seja escrita, seja viva, Jesus, contemplando isso, o Espírito te transforma na imagem de Deus. É esse processo. A contemplação faz parte da nossa vida de viver no Espírito. E essa contemplação das duas coisas, a Bíblia e Jesus, transforma a gente na imagem dele. Então, se você não se aproxima de Jesus, não dá para ter essa contemplação. Se você não se aproxima da palavra, também não dá para ter contemplação. Você fica sem ser transformado. É a contemplação que remove o véu e transforma a gente. Tem que aprender a contemplar. Deus não quer pessoas que sabem bastante coisa, que adquirem conhecimentos, que têm mais informações, que conhecem teologia, doutrina de todo tipo. Não quer pessoas que abraçam certas disciplinas. Eu oro mais, eu dou dízimo, eu jejuo, eu vou na igreja, eu ajudo os pobres. Ele não quer essas pessoas. Ele não quer pessoas que adotam certos comportamentos bonzinhos, certos, honestos, corretos. Ele não quer essas pessoas. Ele quer discípulos. É só isso. Filhos que são discípulos, discípulos que são filhos. O mundo pensa que o discípulo é aquele que segue as ideias de um mestre, ou imita o exemplo do seu mestre. Para o mundo, o discípulo é aquele que segue a pessoa tentando fazer o que ela fazia, falando o que ela falava. É que adota uma doutrina, uma filosofia, um ideal. Tem bastante gente assim e pensa que é discípulo de Jesus.
Para o mundo, o discípulo é quem dá continuidade ao trabalho de alguém. Então, os discípulos de Jesus foram os apóstolos porque deram continuidade ao trabalho dele. Hoje eu vi na internet alguém falando que os discípulos ou apóstolos eram as pessoas que imitavam Jesus. É isso que o mundo pensa. Mas o que o Senhor pensa dos seus discípulos? Os discípulos de Jesus, quem são? São filhos e filhas que têm a sua imagem, que estão sendo transformados pela glória. São pessoas que vivem como ele vive e que amam contemplá-lo. Não tem nada a ver com o outro, entende? Não adianta ir na igreja sem contemplar, não adianta ler a Bíblia, jejuar, orar. Tem que contemplar a palavra e Jesus vivo. É a contemplação que nós somos chamados. Maria contemplava, Marta trabalhava. Jesus criticou Marta, não falou que ela estava errada. Tem que trabalhar sim, mas diz que ela não está pegando a melhor parte que Maria pegava. Contemplação. Nós precisamos amar a beleza de Deus revelada em Jesus Cristo. Seu caráter, sua bondade, sua santidade, sua justiça. E aí você fica querendo olhar, porque aquilo é o que você ama. Eu amo meu Deus, eu quero ficar contemplando Ele o tempo todo, meditando sobre Ele, pensando sobre Ele, buscando Ele com toda a minha força. Mas Deus não quer alguém que se comporte certo. Tem isso na cabeça. Deus quer alguém que se torne como Ele é. É isso que Deus quer. E é isso que está faltando. Alguém que se torna como Ele é. Alguém como Daniel, por exemplo, que explodiu na Babilônia, chegou na liderança, dando bom testemunho de vida, no poder de Deus, na capacitação divina de ser mais do que todos os outros. Refletiu a glória de Deus. Cristo vivendo nele, brilhou no meio das trevas. É isso que Ele está querendo para nós hoje também. Quando nós olhamos para a palavra, o nosso texto fala de uma ilustração interessante, como um espelho. Nós nos enxergamos. Quando eu falo para vocês que você é chamado e chamada para contemplar Jesus, olhar para a sua glória e ser transformado à imagem dele, você percebe que isso é possível para você. Você talvez não sabe como fazer, e não dá para saber, é Deus que vai fazer, você só faz sua parte, que é contemplar. E aí você se enxerga como quem você realmente é. Se acabar o culto, no amém, você for embora e não praticar isso, você é como alguém que olha no espelho e esquece a sua imagem. Volta a ser quem era, criatura nas trevas. Por isso que nós temos que ser praticantes da palavra. A contemplação é um processo, é aquela busca. E aí você busca, você vai ouvir, porque você buscou e Deus fala, Ele vai. Você vai para a palavra, busca Deus na palavra, aí você lê, aí você ouve o que a palavra diz, ou você vai para Jesus, a palavra viva. Quando você chega perto, Ele fala, e aí você ouve. Olhando no sentido original, você deixa a palavra entrar, e aí você vive ela, naturalmente, não é um esforço, não é um sacrifício obedecer a Deus. É natural, porque a palavra entrou e faz parte de você agora. Por exemplo, na oração, você se esforça para orar porque é você orando. Mas se você buscar o Senhor é a palavra, ou a palavra e o Senhor que é a mesma coisa, e Ele te der algo, você vai amar o que Ele te deu. E Ele te dá, por exemplo, orem continuamente, orem pelos outros, entreguem suas ansiedades em oração. Não fiquem preocupados, orem pelos enfermos. E aí você passa a querer orar, porque isso faz parte de você, porque você não simplesmente recebeu uma ordem, mas porque agora você é um orador, porque o Filho de Deus ora. Aí quando você vive amando
o que você é, porque você é transformado ao que Ele é, você passa a amar de uma forma diferente, Ele, a palavra e você mesmo. Isso com certeza vai te fazer amar mais ainda o próximo. E aí você simplesmente ora. E aí quando você ora, ou obedece qualquer palavra, você sabe que não é você fazendo, é Ele. E aí você volta a buscá-lo para fazer direito. E continua o ciclo. Busca, ouve, recebe a palavra, transforma-se, pratica. Para praticar, busca novamente. Ciclo infinito, contemplação o tempo todo. Vive em mim, Senhor, desse jeito, vive em mim. O que é para fazer agora? Já fiz, e agora? E agora? E agora? Missões atrás de missões. Toda vez que Ele te chamar, você está disponível. É uma nova vida, é uma prática constante, é um estilo diferente de vida, é uma contemplação incessante. Por isso que Hebreus 2:1 fala assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Presta atenção no que Deus está falando para não se desviar. Presta atenção o tempo todo no que Ele está falando. Esse é o chamado de todo crente. O que nós temos de maior presente, de maior galardão? Qual que é o alvo da nossa vida? Por que é que Jesus nasceu? Está lá em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo que Deus fez, tudo que Ele te abençoou, como Ele te resgatou, se revela para você, tudo que Ele faz para a sua vida tem um propósito só: para fazer você ser igual a Ele. Por isso que Filipenses 3:4, Paulo disse: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? É a natureza divina. O prêmio que Deus tem para nós é que nós sejamos como Ele é. Aí você tem que pensar nisso. Não é possível você pensar que Deus é um abençoador de filhos. Deus não é um abençoador de filhos. Ele não quer que você se dê bem. Ele não está lá para fazer você prosperar em nenhuma área da sua vida. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que quer que você seja igual a Ele. Não tem como comparar uma bênção, por maior que seja, com isso. Você tem que viver hoje igual Ele vive. Ele quer que você seja assim. Quer que você tenha a imagem dEle, na natureza dEle, para resplandecer a glória dEle hoje. O mundo está precisando, e a igreja está dormindo. Por isso que ele fala: perseverem ouvindo e praticando a lei, para serem transformados de glória em glória. E aí tudo que você fizer vai dar certo. Mas sem temor a gente não pratica, a gente não persevera, a gente vai para o outro lado. A gente põe um véu nos nossos olhos, obscurecemos o nosso coração, perdemos o rumo que Deus colocou adiante de nós. Mas o temor gera obediência. Nós temos visto isso há mais de 2 meses já. E a obediência mantém os nossos olhos sem o véu e o nosso coração sem obscuridade. Deixa o coração limpo para ver a luz de Deus. Se você tem um véu, você tem uma imagem distorcida do Senhor. Você perde essa forma real de Deus, que Ele é. Hoje eu tenho visto, eu sempre converso e ouço pessoas nas conversas, e muitos que estão à minha volta são crentes, eles ficam conversando quase o tempo todo de coisas humanas, falando de Deus com uma visão reduzida, como se Deus não fosse quem Ele é. Se você conhece Deus, você sabe quem Ele é.
Ele é puro, então não tem lugar no pecado. Ele é curador, então não há lugar para doença. Ele é abundante, não tem lugar para escassez. Ele é um movimento, então não dá para ficar parado. Ele é paz, então não há lugar para conflitos e guerras. Mas aí nós vemos as pessoas falando que são de Deus e conversando mais sobre remédio, mais sobre comida, mais sobre hospital, mais sobre política, mais falando mal dos outros, reclamando da vida, como se não conhecesse Deus, sabendo que Ele é capaz de pôr a mão e resolver qualquer situação. Não conhece Deus e aí fica limitado ao que conhece dele, conhecendo algo que não é Ele. Eu vou pedir, quem sabe Deus me abençoa, quem sabe Ele me dá o que eu estou precisando, e pedindo e clamando, orem por mim. Parece que a gente está na fila do SUS esperando um médico, que se Ele quiser, por boa vontade, nos atender bem e nos sarar, Ele vai fazer isso. Tem que saber quem Deus é, tem que parar de usar a língua para falar de um Deus pequeno, tem que parar de pensar que Deus não é quem Ele é. Nós perdemos a forma de Deus incorruptível e transformamos Ele num Deus corruptível, como se Ele não tivesse poder, como se Ele não tivesse amor, justiça, bondade. E aí nós acabamos vendo os nossos caminhos à luz da nossa cultura. Você quer ter um carrão? Você quer ter prosperidade? Você quer pagar as dívidas? Você quer a cura física? Vai no médico. Deus levantou os médicos. Essa capacidade humana de contar com a cultura diminui Deus. Coloca Deus na frente, vê quem Deus é. Na época do Novo Testamento não tinha SUS, não tinha remédio para cegueira. Jesus curava o cego, Ele é o mesmo. Mas hoje nós absorvemos a ciência, nossa cultura é impregnada dela. Está aí no seu bolso a ciência, no celular. Você acredita que você tem que ter remédio para ser curado, tem que ir para o hospital para ser curado, e aí diminui Deus da glória dele a uma imagem que você pensa que Ele é, dando algo que não precisa mais dele para ter. E aí os seus olhos se fecham com o véu, e cada vez que você pensa humanamente, na cultura humana, você vai engrossando esse véu nos seus olhos. E aí vem Jesus em Mateus 6, 22 e fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que vai guiar a sua vida são seus olhos. Ou você olha para um Deus perfeito, ou você olha para outro Deus que seja o que você pensa que é o mesmo, mas não é, que não é perfeito. Tem zilhões de deuses que você pode criar, pensando que está olhando para o Deus perfeito. Esquece tudo isso e olha para o Deus perfeito. Se você fizer isso, seus olhos são bons e o seu corpo será cheio de luz, porque Ele é luz. Mas se você desviar para qualquer um dos outros deuses, ou desviar do Deus incorruptível para qualquer noção que você tenha inferior ao que Deus é, seus olhos vão entrar nas trevas e seu corpo vai estar cheio de trevas, porque a sua vida e o seu corpo seguem aquilo que você percebe. O que os seus olhos veem é o que o seu coração vê, ou vice-versa. Em Efésios 1,18, Paulo diz que oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa graça ou força. Percebe a riqueza do texto? Vou ler de novo. Paulo está orando por nós, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados,
para que a gente conheça o que Ele quer que a gente conheça? A esperança para a qual Deus nos chamou. Você conhece a esperança? Você tem que conhecer também as riquezas da gloriosa herança dele. Você conhece a sua herança, quão rica ela é, já para hoje, no reino que já desceu? O que mais que é para conhecer? A incomparável grandeza do seu poder para você. Você conhece mesmo ou só ouviu falar? Não está desfrutando disso na sua vida ainda? Qual é a visão que você tem de Deus? Você conhece a esperança, a riqueza da gloriosa herança e a grandeza incomparável do seu poder para você? Se você tem uma noção de quem Deus é, olha o que Hebreus fala de você. Hebreus 6:4. Para aqueles que uma vez foram iluminados, olha o que acontece com eles: provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. É para você. Você experimentou Deus? O Espírito Santo está em você? Olha o que ele fala que aconteceu. Uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Você provou o dom celestial? Tornaram-se participantes do Espírito Santo? Ou ele é um cachorrinho, um pet que você carrega? O Espírito Santo está comigo. Onde eu vou, ele vai. Eu converso com ele. É um pet? Ou é o Senhor, o Rei, que te comanda? Ele te chama para participar dele. Ele não vai ser carregado por você. É uma vida unificada no Espírito, onde os dois vão juntos, participando um do outro. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Deus é bom. Sabe o que significa Deus ser bom? Que nós estamos tudo lascado. Porque Ele vai olhar pessoas como nós que não somos bons. O que Ele vai fazer com a gente? Não dá para ficar do jeito que a gente está diante de um Deus bom, porque a bondade dele acompanha a santidade e a justiça. Ele não aceita os maus perto dele, porque ele é bom. Ele vai aceitar a gente perto dele? Então nós somos revelados, confirmados, lembrados de que nós experimentamos a bondade da palavra de Deus. Então quando ele vem, nos confronta e nos disciplina, é porque ele é bom, porque ele quer que a gente seja bom também, tirando o nosso mal. E experimentamos também os poderes da era que há de vir. Quando é que você experimenta o poder da era que há de vir? Quando você é transformado de glória em glória, quando você abençoa alguém para transformar a pessoa. O poder tem que bombar da sua vida, porque a natureza dele está em você, e você é participante da sua glória, e é participante do Espírito Santo. Então você tem a ver a luz revelada para você, seu véu foi removido, e aí você recebe a natureza iluminada de Deus em você. E ao contrário, fala que quem se concentra no mal, em outra coisa que não é Deus, é inundado de trevas. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E pior ainda, ele está falando para crentes. Quem já recebeu a luz divina, mas não tem temor, ele diz que está em trevas maiores do que aqueles que nunca ouviram a verdade. Se a sua luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É pior do que o incrédulo. E aí ele faz um alerta no Salmo 50:16. Ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. A pessoa quer ficar falando da Bíblia, evangelizando,
Mas quando a palavra de bondade chega, que confronta a nossa maldade, ele rejeita, ele não ouve, ele odeia a disciplina, dá as costas à palavra de Deus, com os olhos vendados, pensa que Deus é alguém como ele mesmo, que eu posso falar o que eu quiser para você e você pode aceitar se quiser. Mas se Deus falar com você, não pensa que ele é igual a você, que você pode rejeitar. É Deus falando. Você não vai aceitar a palavra dele, não aceitando a sua autoridade. 2 Pedro 1,4 diz: por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E olha o 19: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Vamos entender esses dois versículos de 2 Pedro 1, versículo 4 e versículo 19. Você tem que prestar atenção nas grandiosas e preciosas promessas de Deus, porque daí você vai ser participante da sua natureza divina. E quando você participa da sua natureza divina, você vai ser como uma candeia que brilha no escuro, uma luz forte que brilha no escuro, até a sua luz alcançar a intensidade máxima. Ele fala de uma condição e de uma progressão. Qual que é a condição? É ouvir e praticar as grandiosas e preciosas promessas. Essa é a condição. Se você não ouvir e não praticar, não tem progressão. A condição é: ou você pratique. Ouviu e praticou, agora tem a progressão. Qual que é a progressão? Aumento de glória. Ouviu e praticou, mais glória. Ouviu e praticou, mais glória. Ouviu e praticou, mais glória. A vida toda, todo dia, todo momento. Ele fala da força da alva até a força máxima do sol em nossos corações. É como se fosse o nascer do sol, devagarinho, fraquinho, lá longe, começando a brilhar, até o sol do meio-dia. É assim que ele quer que você obedeça, para ser alguém desse jeito. Você vai começar a obedecer lá de longe, fraquinho, começa, vai receber glória, o sol vai subindo e vai te iluminando mais. Obedeceu mais, até brilhar com a força máxima do sol da glória sobre você. Essa é a progressão. Qual que é a condição? Dar atenção e praticar. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. E Mateus 3,43: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Percebe uma coisa: a alvorada, quando o sol está nascendo, ela reflete o brilho da luz de Deus, porque você não vê o sol ainda, mas quando o sol aparece, ele mesmo emite a sua luz. Vamos ler esse texto de novo. Mateus 3,43: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Você vai parar de refletir a glória dele, a luz dele. Não é um reflexo, você vai emitir luz. Tem noção da progressão? Está se achando pecador, fraco, limitado, sem bênção, escravo de pecado, sujeito às trevas, refém do diabo, influenciado pelo mundo? Acorda para ver o que Deus fala sobre você. É para você ver a palavra e praticar e começar o seu crescimento em progressão, porque vai chegar lá que você vai emitir luz própria. Não é refletir Deus, não, é emitir luz própria. Eu brilho, eu sou o sol agora. Todos os filhos de Deus assim. Começa. Para de ficar desse estado. Começa a progressão.
Isso que ele fala que é desenvolvam a sua salvação em Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação ou desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. É temor de Deus e tremor da sua palavra, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ele quer fazer, e ele quer que você queira, e aí você vai querer porque ele te dá a vontade, e aí você fala, vamos Deus, vou fazer, me dá a palavra, e ele dá. Agora ele fala, pratica, você fala, pratico com prazer, e encara o custo de praticar a palavra, dói, encara o custo, e aí ele te transforma, e aí ele realiza, porque dele é o querer e o realizar, mesmo na ausência. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aquele momento em que Deus se esconde, se cala, deixa você no fogo, te põe na luta, quer te moldar, te lixa, parece que ele está longe, não está te ouvindo, quer na minha ausência ou na minha presença, desenvolvam a sua salvação, não interessa o estado que está, você é chamado para perseverar desenvolvendo a sua salvação. É bom a gente obedecer igual os israelitas do deserto, quando a gente vê o poder glorioso sendo derramado a nosso favor, ou quando ele dá o que a gente pede, que a gente acha que precisa, é fácil obedecer assim. Mas no deserto, com águas amargas, sem codornas, essa é a hora de perseverar, desenvolvendo a sua salvação. Quando Deus não parece presente na nossa vida, só quem tem temor consegue fazer isso, só quem tem temor. E vamos falar um pouco sobre o José do Egito, para ficar bem claro como é que é essa vida. Vamos lembrar da história dele. Molecão, o mais novo, 12 irmãos, 11 irmãos, ele nasceu, foi preferido do seu pai Jacó. Teve um sonho de Deus: você vai reinar e governar sobre os seus irmãos, todos eles se prostrarão diante de você. Coitadinho, ingênuo, foi lá e contou para os irmãos, gerou ciúme neles, pegaram ele, jogaram num buraco. Não contentes, pegaram ele e venderam como escravo para o Egito. Espera aí, acabei de ter um sonho, eu vou reinar sobre eles, mas eles me jogaram fora. Que Deus é esse? Acho que foi mentira esse sonho, Deus não é fiel, não vou mais seguir esse Deus. Olha o que aconteceu comigo, estou sendo derrotado, fui vendido como escravo, estou aqui no sol, com fome, sede, frio, calor. Não aconteceu isso com José. A Bíblia não mostra ele murmurando. Muitos que não têm temor reclamariam, mas não José. No Egito, serviu por mais de 10 anos na casa de Potifar, o capitão da guarda do faraó, como escravo, pensando no sonho que recebeu de Deus. Que hora que vai acontecer o sonho que já faz mais de 10 anos? Muitos que não têm temor teria desistido da promessa, mas não José. Mais tarde, anos, décadas depois, os seus descendentes no deserto não tiveram esse coração, não aguentaram nem alguns meses no deserto e já começaram a reclamar e murmurar, mas não José. Quantas vezes a gente reclama e murmura? Quantas vezes você cede a essa tentação?
Quantas vezes você desanima? José estava isolado, sozinho. Não tinha comunhão nem com os irmãos, nem com ninguém que tinha fé dele, e nem com o povo pagão, porque ele era escravo. Ele estava isolado. Não tinha ninguém para ele confiar, e na solidão dele chegou uma mulher vestida de seda, com os olhos e especiarias mais cheirosos, famosos, de qualidade do mundo, a mulher de Potifar, o seu senhor, querendo que ele traísse a sua confiança, indo para a cama com ela. E ele era escravo. A mulher do seu senhor tentou ele para ir para a cama com ela, diariamente implorando para que ele caísse em tentação. Embora passasse por toda dificuldade e toda decepção, esperando com paciência, não cedeu à tentação. Só quem tem temor consegue. Se ele tivesse perdido o temor, se ele tivesse se sentido ofendido por Deus, esquecido por Deus, ele não teria força para rejeitar a tentação. Qual é a tentação que você não tem força para rejeitar? É que a palavra te manda se mover e você não se move. Por quê? Sabe o que ele disse para ela em Gênesis 39:9, no finalzinho do versículo? Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele ia trair o faraó, que era o marido dessa mulher louca. Mas ele não falou que ele ia pecar contra o faraó. Ele falou que ia pecar contra Deus. Isso é temor. Porque não importa a situação que está, você é de quem? De quem é que você tem que temer, ter temor? Para quem que você vive? Em quem você crê? Sua fidelidade está posta em quem? Não importa se está no escurinho do travesseiro, sozinho no banheiro, quando ninguém te vê. Esse momento é o que ele passou, sozinho, sem ninguém para conversar e ninguém para prestar conta. Ele sabia que era Deus que estava lá, e ele teve temor na sua solidão, e na solidão onde ninguém podia ver ele caindo, ele não caiu por temor. E aí a sua obediência fez o que com ele? Levou ele para a prisão, porque ela mentiu acusando ele de ter tentado estuprá-la. Lógico que o senhor dele, o Potifar, acreditou na mulher em vez do escravo e prendeu o escravo, e ele ficou 2 anos preso, pensando no sonho da promessa. Que Deus é esse? Minha vida vai de mal a pior, anos aqui nesse sofrimento como escravo. Quem se manteria fiel nesse momento? Hebreus 12:15 ensina a gente, dizendo: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. José era amargurado? Não. Por mais de 2 anos na prisão, onde muitos que não têm temor já estariam amargurados, mas não José. Nós não encontramos nenhum sinal de decepção na vida dele, nenhuma murmuração e nenhuma reclamação. E mais ainda, por causa disso, ele ministrava quem estava preso. Além dele não reclamar, não murmurar e não perder a bênção, por causa do temor, ele ainda servia e ministrava os outros, falando de Deus e interpretando os sonhos, que era o dom dele. Seus descendentes, séculos depois, eram muito diferentes, décadas depois. Obedeciam quando tinham seus desejos atendidos e reclamavam quando se sentiam abandonados.
resistiam à palavra e à autoridade de Deus, reclamando para os seus líderes e dos seus líderes. Reclamaram tanto de fome, que uma hora Moisés disse lá em Êxodo 16:8: por que você está falando assim comigo? Quem somos nós? Os seus líderes, quem somos nós? Para de reclamar de nós, quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então a pessoa que reclama, ela é vítima de um assassino, porque a reclamação ela é assassina. Ela separa o reclamador da glória de Deus imediatamente, porque ela transmite a seguinte mensagem: eu não gosto do que Deus está fazendo comigo, e se eu fosse o Senhor, eu faria diferente. É isso que quer dizer a reclamação. A pessoa se acha maior que Deus e não concorda com o que Ele está fazendo. É uma manifestação da insubordinação à autoridade de Deus. E aí vem Filipenses 2,14 e fala assim para nós de novo. Presta atenção no detalhe importante: façam tudo sem queixas nem discussões. Isso aqui é o texto que segue daquele que nós lemos, de que Deus dá o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele fala na sequência: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O que é que nos protege disso, dessa derrota, da inutilidade da vida? Provérbios 14:27 dá a resposta: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. José não tinha uma fonte externa sequer. Hoje você tem a Bíblia, você pode ver vídeos na internet, você tem louvores, você tem a igreja para te ajudar, você pode pôr na internet pedido de ajuda, para você conseguir enfrentar as suas situações. José não tinha fonte externa de força. Sabe de onde veio a força dele? Do temor. Ele foi capaz de resistir a tudo isso por mais de 12 anos, para não cair nas ciladas do ódio, das ofensas, dos ciúmes, do ressentimento, da ira e do adultério. Ele não caiu. E além de não cair, ainda ministrava o próximo. Olha o que diz Daniel 12:3: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Aqui ele separou duas pessoas, dois tipos de pessoas: os que são sábios dos que conduzem muitos à justiça. Se você é sábio, você vai reluzir como o brilho do céu. Muito bem, o céu brilha, mas quem brilha mais? O céu ou as estrelas? As estrelas. A gente consegue separar elas e contá-las. Quem é sábio reluzirá como o céu, mas quem leva muitos à justiça serão como as estrelas. Sabe o que é estrela? O sol. Mais uma vez, a sua luz não pode ser contida. Por isso José brilhou e brilhou e brilhou, enquanto ele estava no deserto por mais de 12 anos, passando por todo tipo de luta, brilhando. E quando você brilha, o mundo de trevas não consegue segurar o seu brilho. O que aconteceu com José? Foi liberto da prisão, porque uma das pessoas que ele ministrou, o copeiro do faraó, lembrou de que ele tinha esse dom e indicou ele para revelar o significado de um sonho do faraó, que ninguém conseguia revelar. Se Josué tivesse um pouquinho de falta de temor,
ele não teria ministrado para ninguém, mas ele ministrou para o copeiro e para o padeiro. Para o copeiro ele disse que o seu sonho significa que daqui 3 dias você vai ser perdoado e vai ser levado de volta para servir o rei. E para o padeiro ele também revelou o sonho: o seu sonho significa que daqui 3 dias sua cabeça será cortada. Quando foi que você encontrou um servo de Deus que teme a Deus e te fez revelações nesses níveis, tanto para o bem quanto para o mal? Quem tem coragem de falar a verdade na sua cara por temor a Deus, de levar um tapa seu se você não gostar e de perder a tua amizade? Só quem tem temor faz isso. Se ele não tivesse revelado os sonhos, não tivesse servido quem estava preso com ele, estando no deserto servindo, ele não seria liberto da prisão, porque o copeiro não teria o exemplo dele para dar testemunho. Se ele não tivesse temor, ele teria morrido na prisão. Percebe o perigo da falta de temor? Deus deu uma promessa para nós, do mesmo jeito que ele deu uma promessa para José do Egito. A promessa poderia ter sido abortada pela falta de temor de José e ele teria morrido preso. Mas porque ele tinha temor, ele continuou brilhando, e o brilho dele, o mundo não resistiu. Ele foi colocado abaixo de Faraó, no lugar alto, para brilhar. Boa noite, pode entrar. Tá bom. Ele foi colocado lá em cima para brilhar, porque o brilho dele ninguém segurava. É isso que Deus quer fazer com o povo dele, com você. Não importa o deserto. A nação inteira foi liberta da fome, porque o brilho dele não cessou, porque ele tinha temor a Deus. E muitos povos em volta também. Ou uma pessoa que brilha, olha o impacto que causa numa nação pagã, a ponto de toda a nação ouvir do faraó que o brilho dele era tanto que ele seria colocado abaixo de Faraó, acima de todo o resto. Saído da prisão, do deserto, do sofrimento, porque no momento da dificuldade ele temeu e obedeceu, continuando a brilhar. Como é que nós estamos? Nós estamos demonstrando muita falta de temor. Nós somos vistos com vergonha. Ao invés de sermos vistos como estrelas brilhantes, nossa nação tem vergonha dos evangélicos, dos que se dizem de Deus, dos crentes, dos cristãos. É uma nação necessitada de luz, do mesmo jeito que o Egito era, mas ela não está sendo alvo do brilho dos filhos de Deus. Nossos pecados são constantemente alardeados pela mídia. Nós perdemos o respeito que os crentes deveriam gozar. Fracassamos em demonstrar a natureza de Deus que nós vemos em José. E o mundo está assim, rejeitando a nossa presença muito mais a nossa voz, porque a gente não vai para a palavra e não obedece, não pratica o que ela manda. Mas quem teme a Deus recebe a natureza divina, é conformado à sua imagem. E Romanos 12:2 fala para a gente não se conformar a este mundo, a este século, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Como é que a gente transforma a nossa mente? Pela palavra dupla, Bíblia e Jesus, a palavra viva. Transforme a sua mente, vai transformar o seu ser todo. Você não vai se amoldar ao mundo, mas vai ser moldado à imagem de Deus. E aí você vai ser feliz em tudo que fizer. Tem que encarar o custo, e é alto o custo. A cruz e a renúncia dói. Todo dia ela vai doer. Encara o custo.
Deus quer que você desfrute das grandiosas e preciosas promessas no poder da graça de Deus. Para terminar, Zacarias 8:23 é uma profecia que ele não conseguiu falar na época, mas ele viu a nossa geração e profetizou. Zacarias 8:23, dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu, leia, cristão, e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. É para você. As pessoas estão procurando o que elas não sabem que elas precisam. Nós precisamos mostrar para elas. Tá bom? Vamos orar? Pai maravilhoso, nós estamos comemorando a semana do Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25, mas Jesus nasceu. E Ele nasceu para a gente ter uma vida nova, para a gente poder desfrutar da natureza dEle, brilhando a luz dEle, até chegar a um ponto nessa progressão maravilhosa de revelação e de conformidade à sua natureza, para a gente brilhar por conta própria, como o sol e as estrelas. Queremos, Senhor, que o Senhor, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, capacita a gente agora, o teu povo, a temer, capacita a gente a abrir mão da nossa natureza pecaminosa, saindo do pecado, abandonando o que nos intoxica do mundo, o que nos contamina, e nos levando à pureza, com temor. Isso parte da gente, Senhor, é um movimento nosso, mas o Senhor que diz que dá o querer e o realizar. Então nós nos movemos agora nessa direção, o Espírito Santo, nos colocamos nas suas mãos, pedindo misericórdia, porque muitas vezes, essa semana mesmo, nós podemos ter murmurado e reclamado, não fomos fiéis por causa da falta de temor, não fomos como José do Egito, que nunca murmurou. Nos perdoa, em nome de Jesus. E obrigado pelo perdão, obrigado porque o Senhor diz que não rejeita um coração quebrantado, um espírito contrito. E o Senhor perdoa instantaneamente. Mas como Isaías também nós oramos, Senhor, estamos de pé na sua presença, perdoados, mas precisamos nos mover agora no poder, na graça, na luz, na natureza que recebemos quando fomos batizados com o Espírito Santo, e falamos: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Queremos falar da tua palavra, resplandecer a tua luz, queremos testemunhar o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, e para isso nós precisamos de temor. Ensina o teu povo a temer, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer o que não está sendo feito, impactar esse mundo. O Brasil precisa da luz de Deus, e a luz está nas mãos da igreja, e a igreja está apagando essa luz. Senhor, olha para nós, olha para o nosso coração, olha para a nossa fome, a nossa sede. Enxerga em nós, Pai, um remanescente fiel do teu povo, que quer mais, te servir mais, te dar mais glória, crucificados. O Senhor falou que quando a gente fizer tudo, é para a gente se considerar servos inúteis. Nós somos assim, Pai, nós queremos que o Senhor receba glória e nada para nós e tudo para Ti. Nós queremos que o Senhor faça a obra por meio de nós, e nós acompanhando, compartilhando do poder do Espírito, num movimento de unidade entre nós na igreja, para que todos vejam a nossa unidade, a nossa comunhão, o nosso amor, o nosso serviço com poder. E o Senhor disse que os sinais acompanhariam os que crerem, e o Senhor disse que quando os apóstolos falavam do Evangelho, os sinais eram feitos pelo Espírito Santo. Espírito, faz isso de novo, o mundo está precisando. Queremos ficar pedindo esmola do Senhor para sermos libertos, para sermos curados, para sermos providos. É muito mais do que isso, Senhor. Precisamos ter a natureza de Deus sobre a nossa vida. Nós sabemos que a bênção vai acompanhar esse movimento de manifestação da sua natureza. Tira a gente da mesquinharia, Senhor. Não queremos mais ser mendigos
pedindo esmolas para o Senhor, queremos o que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Levanta um povo fiel, levanta um povo temente, levanta um povo poderoso, levanta um povo crucificado, levanta um povo que voa alto como as águias, em nome de Jesus. Estamos carentes, não estamos vendo. Tem muita informação hoje, Senhor, muita falação, muito conflito, muita divisão, mas faz de nós, Senhor, que seja pequenininho, um povinho pequeno, unidos no seu poder, no seu amor, com uma só mente, um só coração, no Espírito Santo, para a gente voltar àquele testemunho maravilhoso da igreja de Atos, porque nós temos olhado para o mundo e temos visto que vai de mal a pior, Pai, e nós colocamos-nos nas suas mãos para ser o canal de vida do alto, resplandecendo o teu amor, a tua justiça nesse mundo, em nome de Jesus, amém.